Tudo bom, pessoal? Tudo Então, bem? no segundo vídeo de hoje, eu, Leonardo, professor Fabião novamente, a gente vai explicar para vocês agora, dando continuidade, o que que é uma substância, o que que é uma mistura, e depois falar o que que é uma reação química. Substância é um sistema em que temos moléculas iguais. Por exemplo, o copo de água. No copo de água, se aqui a gente considerar que só tem água, isso é uma substância, substância água. É um sistema, uma região, um lugar que eu delimitei aqui no copo, em que só tem moléculas de água. Agora, se você tiver um sistema e que tiver mais de um tipo de molécula, por exemplo, a gente pode pensar em Aqui um é uma rio, mistura. pode pensar assim, Uma mistura. Ó. Várias canetinhas, são canetas, tem tinta com cores diferentes. Todas elas são canetas e tem mas cores diferentes. Elas estão juntas aqui, fazem o que a gente chama de uma mistura de cores. Isso aqui é uma mistura. isso. E para química é a mesma coisa. A mistura Mesma coisa. é quando a gente tem um sistema com moléculas diferentes umas das outras. Ó, um exemplo do cotidiano que eu pensei agora, pode pensar em lama, você pode pensar num rio. O rio, que ele tá meio sujo, meio... não é uma água cristalina, ele não tem só água lá, ele tem outras coisas. Isso torna ele uma mistura, certo? Certo? E agora falando de reação química. O que que é uma reação química? Uma reação química é quando moléculas elas colidem entre si e elas formam outras moléculas. Então elas meio que se transformam. Como que acontece essa transformação, né? Tem quatro fatores para acontecer uma reação química. O primeiro deles é que eles precisam estar em contato, né? É isso. Então, não adianta você ter uma molécula aqui e outra ali se elas não entrarem em contato entre si. Então, o contato é o primeiro fator para ter uma reação química. O segundo é a forma como esse contato acontece. Então, existe, como se fosse uma peça de quebra-cabeça, um formato adequado para ela encaixar na outra. Essa geometria, esse formato, que a gente chama de geometria espacial, faz com que ela colida de uma forma exata para acontecer a reação química. Outro fator é a afinidade química. Certas moléculas podem colidir entre si, podem se colidir no formato legal, ali no formato certo, mas se elas não tiverem uma afinidade química entre si, não tem reação química. Então, precisa estar em contato, num formato certo, como quebra-cabeça, ter afinidade química, e o último é uma energia. Você precisa ter uma energia para acontecer uma reação química. Na prática, o que que acontece na reação química? As suas moléculas mudam, elas quebram as ligações químicas entre elas aqui e formam uma nova molécula. Então, quebram ligações químicas e formam outras. Aqui o Fabião trouxe um esquema da ligação química. Então, vejam bem, eu tenho duas substâncias diferentes. A gasolina, que é um líquido, e o gás oxigênio do ar. Quando você tem isso daqui, você pode ter uma lata de gasolina aqui, nesse mundo de ar. Se ela não entrar em contato, não tem reação química. Além disso, precisa alguma coisa para que ela faça a reação química. Eles estão se movimentando. Então, dentro do motor, você tem um lugarzinho lá que você injeta a gasolina, ela está bem quase como um outro gás, formando um gás, entra em contato com o gás o oxigênio do ar, as moléculas se colidem e depois tem um calor. Que é uma Energia, é uma forma de energia. E esse calor que inicia o processo de reação chamado combustão. No caso de fogo, é combustão. Você pegar uma gasolina e tem o ar aqui, se você jogar um palito de fósforo, ele, o que vai fazer? Naquela primeira camadinha de gasolina, ela está evaporando e entra em contato com o gás oxigênio. Quando cai o palito aceso ali, ela pega fogo e explode. Isso. Tá? Então ele entrou em contato e teve energia. E dessa reação, a formação
de gás carbônico e de água. Isso. Duas substâncias que você não vê aqui, ó. Até que quando pega fogo, você vê saindo uma fumaça, né? Sai a fumacinha. Essa fumaça é uma mistura da água com Com gás carbônico. O gás carbônico você não vê no visual, mas como que você vê ele? Através da fumaça. É água vaporizada, água que sai na forma de vapor, que arrasta esse gás para cima. Ah, e também, acho que quando pega o fogo, às vezes a gente vê que ele é meio preto. O fogo normalmente é preto. Eu acho que ele carrega um pouco da partícula do carvão que forma, né? É o carvão que forma. Quando você já viu a panela da sua casa quando está acabando o gás? A sua mãe sabe que está acabando o gás porque a panela, o fundo dela começa a ficar preto. Por que é isso? Porque está faltando gás oxigênio. Ah, então vamos adicionar aqui, ó. A gente também pode colocar aqui então o carvão, por exemplo. Carvão. Nesse caso da